Bendito e amado Pai Celestial, te damos graças nesta noite, ó Pai. Te damos graças mais uma vez pela Tua presença, por este tempo juntos que poderemos ouvir a Tua palavra, poderemos ter comunhão na Tua palavra que é a verdade. Te damos graças, ó Pai, por Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Te pedimos nesta noite, abre a Tua palavra para nós. Revela-nos mais sobre Cristo Jesus, o Teu Filho. Fala-nos mais por meio da Tua palavra, pelo Espírito Santo. Fala Cristo aos nossos corações, que possamos aprender mais dele, da obra dele, da obra de edificação que ele está fazendo. Ó Pai, nós pedimos a Ti, pedimos a Tua graça nesta noite. Também rogamos pelo sangue precioso de Jesus, o Teu Filho. Nos purifica, nos limpa, nos lava por completo. Com o sangue de Jesus, o Teu Filho. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas injustiças, tudo aquilo que praticamos fora da Tua vontade. Limpa-nos, lava-nos por completo e concede-nos a Tua unção, a unção do Teu Espírito. Fala conosco nesta noite. Dirige-nos, ó Deus. Ilumina-nos pela Tua palavra que é a verdade. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, meus amados e queridos irmãos em Cristo, graça e paz. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nesta live, que separaram este tempo, que estão dedicando este tempo para ouvir a palavra de Deus, para termos comunhão na palavra de Deus. Eu quero agradecer a todos que entraram até agora, a todos que irão participar desta live. Graça e paz a todos vocês. Nesta noite, irmãos, nós iremos continuar a nossa série de mensagens sobre o padrão da edificação de Deus em 1 Coríntios 3, dos versículos 10 ao 17. E nós já avançamos, já terminamos o capítulo 3, dos versículos 18 ao 23, e nesta noite nós iremos entrar no capítulo 4 de 1 Coríntios, capítulo 1. Hoje nós iremos ver sobre o caráter daqueles que cooperam com a obra de Deus, daqueles que ministram a palavra de Deus, daqueles que cooperam com Deus na obra de edificação, no ministério da palavra de Deus. Então nós vamos, pela graça do Senhor, pela direção do Espírito, nós vamos ver uma parte do capítulo 4 e nós dependemos do Senhor para podermos falar e ouvir esta palavra, para termos entendimento. Precisamos da luz dele para
compreendermos esta palavra. Eu quero pedir a todos aqueles que entraram na live que curtam esta live agora, compartilhem esta live, e aqueles que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam agora no canal, curtam a live e compartilhem a live nas redes sociais, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra que será ministrada nesta noite, para que mais vidas sejam alcançadas, para que a palavra abençoe e edifique mais pessoas nesta noite. Aleluia, louvado seja Deus. Amados irmãos, vamos em 1 dos versículos 1 ao 5. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, nós terminamos o capítulo 3 alguns dias atrás. Em outra mensagem foram aqui versículos do 18 ao 23, onde nós vimos que a sabedoria terrena ela não tem valor na edificação de Deus. E aqui no capítulo 4, Paulo ele fala que importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Aqui Paulo ele mostra o caráter, a condição, o estado que os ministros de Cristo, os ministros da palavra de Deus, os cooperadores, os obreiros, eles devem ter perante Deus e também perante os homens. Eles devem ser vistos pelos homens, pelas pessoas que os ouvem, pelas pessoas que recebem os seus ensinamentos. Eles devem ser vistos como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Aqui, ministros de Cristo significa servos
de Cristo, pessoas que servem a Deus, pessoas que são servas de Cristo, pessoas que não vivem para a sua própria vontade, eles vivem para a vontade de Deus, eles vivem para fazer a vontade de Deus, para viver a vontade de Deus. Aqui o termo ministro, que quer dizer servo, também tem o significado de um sub-remador. Era um termo usado na época para se falar de um servo, de um escravo. Então, Paulo está mostrando que os ministros da palavra de Deus, antes de tudo, eles são servos de Cristo e eles são escravos de Cristo, escravos de Deus. Ele é servo de Cristo, também é servo de todos. Algumas semanas atrás nós estávamos vendo sobre sermos conformados à imagem de Cristo como servo de Deus. Cristo é revelado no Evangelho de Marcos como o servo de Deus e o servo de todos, aquele que servia a Deus, aquele que servia os homens. E Paulo aqui está se colocando nesta posição de servo de Deus, escravo de Deus, servo de Cristo e servo de todos aqueles que o ouviam. Aqui esse termo no grego, operates, significa um sub-remador, quer dizer que aquela pessoa não era o remador principal em um navio, é alguém que assumia por um período pequeno a função de remador, para que os remadores realmente, que eram remadores, que tinham força para isso, pudessem ter um tempo de descanso, um tempo para se alimentar, e logo eles se tornavam, quando eles chegavam em um certo limite, eles eram substituídos por esses sub-remadores. Eles não tinham a mesma força, não tinham a mesma técnica, a mesma capacidade que os remadores profissionais, titulares nos navios na antiguidade, mas eles assumiam por um tempo e serviam como remadores. Eles eram sub-remadores, eles não tinham a mesma técnica, a mesma habilidade, a mesma força, a mesma capacidade de ficar tantas horas como os outros ficavam ali, mas eles tinham a função de substituir por algum período para descanso dos remadores que eram verdadeiramente remadores. Eles tinham um período de descanso, um período para se alimentar. Então, os operates, os sub-remadores, assumiam novamente a sua função de remar nos navios da antiguidade, navios que eram levados a remo. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, ele está usando aqui uma figura, usando essa palavra. Ele está querendo dizer que ele, como ministro de Cristo, ministro da palavra de Deus, como um obreiro, um cooperador de Deus, ele não tinha uma posição especial, ele não tinha uma posição de superioridade,
ele não tinha um ministério que se comportava de forma hierárquica, de forma que o destacasse, que destacasse a pessoa dele. Então aqui vemos a humildade do apóstolo, e se dizendo que ele era um subremador. Não é muito difícil, irmãos. Há muitos anos um servo de Deus falou para nós ser um ministro da palavra de Deus, ser alguém que faz a obra de Deus, alguém que trabalha na obra de Deus. Mas Paulo, no início do capítulo 3, ele não se considerava um ministro, um trabalhador na obra de Deus, um obreiro, mas ele diz ali no início do capítulo 3 que ele e Apolo eram cooperadores de Deus. Então, muitos anos atrás, um servo de Deus falou que não é difícil você ser um trabalhador na obra de Deus, fazer a obra de Deus, trabalhar para Deus, fazer coisas na obra de Deus, mas ser um cooperador de Deus não é algo fácil, porque a pessoa precisa ser verdadeiramente um servo de Deus, um escravo de Deus, ser alguém que faz a vontade de Deus na obra de Deus. Não é alguém que faz aquilo que pensa, aquilo que quer, aquilo que acha que vai dar certo de forma pragmática, mas é fazer o que a palavra de Deus nos instrui, o que o Espírito Santo nos dirige, é sermos cooperadores com Deus. É Deus quem toma iniciativa, é Deus quem opera, e nós cooperamos com Deus. Nós agimos segundo o agir do Espírito de Deus, segundo o operar de Deus. Nós iremos cooperar, iremos colaborar, iremos operar simultaneamente com Deus, operar o mesmo que Deus está operando. E isso não é algo simples, não é algo fácil. Necessita de muita comunhão com Deus, muita humildade, muita humilhação diante do Senhor, muita humildade diante dos homens, uma vida de oração, uma vida diante do Senhor, uma vida que se dedica à oração, à meditação da palavra de Deus e principalmente a ouvir o Senhor, ouvir a instrução do Senhor, seguir a direção do Espírito de Deus, segundo a palavra de Deus. Então, Paulo fala que eles eram cooperadores de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E aqui Paulo, ele se coloca nessa posição humilde. Hoje, muitos pensam que servir a Deus, fazer a obra de Deus, trabalhar na obra de Deus, cooperar com a obra de Deus, ministrar a palavra, muitos consideram que é uma posição elevada, uma posição de superioridade, algo hierárquico, aonde alguns estão lá em cima, outros estão mais lá embaixo. Uma posição de domínio, de controle sobre a vida das pessoas que são instruídas por eles.
uma vida, um serviço que controla, que dá ordens, que tenta dominar a fé dos outros, mas Paulo se coloca como um servo de Deus, um servo de Cristo. As pessoas precisam nos ver como servos de Cristo, como escravos de Deus, assim como Cristo foi quando ele viveu na terra. Em Marcos 10 ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida em resgate de muitos. Os homens precisam ver nos ministros da palavra de Deus que eles são servos de Cristo, são escravos de Cristo, assim como Cristo foi servo de Deus, foi escravo de Deus, foi servo de Deus e servo de todos. Os ministros de Deus precisam ser vistos como servos de Cristo e servos de todos os irmãos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eles não estão numa posição elevada de controle, de domínio, para dominar e controlar a vida espiritual dos irmãos na igreja, muito menos controlar, dominar a fé, tomar posse do rebanho de Deus, como em 1 Pedro 5, Pedro disse aos presbíteros: pastoreai o rebanho de Deus, não se assenhoreando das ovelhas, não se tornando o senhor das ovelhas, mas um verdadeiro servo de Deus que verdadeiramente pastoreia, apacenta as ovelhas do rebanho. Ele não é o senhor das ovelhas, ele não é o dono das ovelhas. O Senhor das ovelhas é Jesus Cristo, o supremo pastor. Aleluia! Os verdadeiros pastores são servos de Deus, que cuidam, que pastoreiam, que apacenta o rebanho de Deus, alimentando-os com a palavra de Deus, mas não são donos do rebanho, não são senhores das ovelhas. Cristo Jesus é o Senhor das ovelhas, é o Senhor do rebanho, é o supremo pastor do rebanho de Deus, que é a igreja de Deus, formada pelos amados e queridos irmãos de Cristo. A palavra nos diz que a igreja de Deus, que a igreja de Cristo, e que a igreja é dos santos, a igreja é de todos os irmãos que são membros da única igreja, que é o corpo de Cristo, dos irmãos que são membros de uma expressão local do corpo de Cristo, de uma igreja em uma localidade. Louvado seja o Senhor. A igreja não pertence a nenhum ministério, não pertence a nenhuma obra, não pertence a nenhum ministro da palavra de Deus, não pertence a nenhum suposto apóstolo, a nenhum desses que se consideram obreiros apostólicos. A igreja pertence a Deus, pertence a Cristo e pertence aos santos, aos amados irmãos. Aleluia! Os cooperadores, os obreiros, os ministros da palavra de Deus, aqueles que pastoreiam, apacentam por meio da palavra de Deus, são servos de Deus, são servos dos irmãos, são servos do rebanho de Deus. Aleluia! Louvado
seja o Senhor. Isso é o que a pura palavra de Deus nos diz. E Paulo aqui, ele se coloca na posição de servo de Cristo e ele diz que era um subremador, porque o remador principal que leva esse barco adiante é Jesus Cristo, aleluia. Ele tem a força para levar a igreja adiante, aleluia. Nós somos subremadores, somos cooperadores, colaboradores, temos uma humilde porção, uma humilde contribuição. Quem edifica a igreja é o Senhor Jesus. Quem edifica o edifício de Deus, a casa de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Ele proclamou e profetizou: eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela, em Mateus 16. Mas em sua misericórdia, Ele nos chama para cooperarmos, para colaborarmos, para participarmos da edificação, aleluia, com uma humilde e pequena porção, uma pequena e humilde colaboração. Nós temos uma humilde contribuição, mas que é uma grande responsabilidade para cada um de nós. Cada um veja como edifica, se é com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. A obra de cada um será provada pelo fogo, o próprio fogo aprovará. E nós vimos que edificar com ouro, prata e pedras preciosas são ensinos que revelam, que comunicam, que transmitem para o povo de Deus os atributos divinos, as qualidades divinas, as virtudes espirituais do caráter de Deus, da natureza de Deus, para dentro do povo de Deus. Prata é o ensino que fala sobre a gloriosa redenção de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E pedras preciosas são ensinos que revelam a obra transformadora do Espírito Santo, que é nos transformar e nos conformar à imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Aqui, irmãos, uma das coisas do caráter de um ministro de Cristo é que ele é um despenseiro dos mistérios de Deus. Quando ele ministra a palavra, ele deve dispensar, ele deve liberar, ele deve transmitir ao povo de Deus os mistérios de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Os mistérios de Deus aqui, irmãos, é edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Os ensinos que revelam a natureza de Deus, as virtudes de Deus, as qualidades da natureza de Deus, do caráter santo de Deus, palavras que revelam os mistérios dos atributos divinos, que transmite espiritualmente esses valores espirituais para a edificação do povo de Deus. A prata são os mistérios da gloriosa redenção de Cristo, da obra consumada
de Cristo no Calvário. E Pedras Preciosas fala sobre os mistérios da gloriosa obra do Espírito Santo, do glorioso ministério do Espírito Santo em nos conformar, nos transformar à imagem de Cristo, a nos fazer semelhantes a Jesus. Isso é o mistério da piedade, o mistério de se tornar parecido com Jesus, parecido com Deus, ter a mesma vida que Jesus viveu na terra. Há muitos mistérios que são revelados nesses 3 aspectos que Paulo fala aqui: edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Ouro, prata e pedras preciosas, eu posso também dizer aos irmãos que são os mistérios da obra do Deus triuno. Aleluia! Os mistérios que envolvem a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo em nós, por nós e por meio de nós. Aleluia! Deus quer nos usar nesta obra de edificação. Aleluia! Ele quer nos fazer ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Aleluia! A base, irmãos, o fundamento desses mistérios é a Trindade divina, é o Deus triuno. São ensinamentos que revelam sobre a obra gloriosa do Deus triuno, a obra gloriosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nós, para edificar a igreja, edificar a sua casa, edificar a sua habitação espiritual em nós. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Os ministros de Cristo são despenseiros dos mistérios de Deus, os mistérios da Trindade, os mistérios da obra do Deus triuno em nós. Aleluia! Louvado seja o Senhor! São ensinos que revelam a natureza de Deus, a redenção de Cristo e que revelam a obra do Espírito Santo em nós. Aleluia! Paulo disse que aquele que começou boa obra em nós irá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele está falando de Deus, o Espírito Santo, que habita em nós, que opera em nós e que está fazendo uma obra em nós. Aleluia! A obra de nos conformar, de nos transformar na própria imagem do Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Bendito seja Deus. Versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Aleluia! Paulo fala que os despenseiros aqui, irmãos, também podem ser chamados de mordomos. Nós estamos mais acostumados com um termo de mordomos, como Cristo usou, é a mesma palavra no grego. Já ouvimos muito sobre mordomia. Então, dispensação tem uma ligação
muito estreita com os mordomos, com a mordomia. Isso também pode ser chamado de economia. Os econômos são os despenseiros, os mordomos, aqueles que promovem a mordomia, aqueles que alimentam o povo de Deus com a palavra de Cristo, com os mistérios do Evangelho de Cristo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. O que Deus espera dos mordomos, os econômos, é que cada um deles seja encontrado fiel. Eles precisam ser encontrados fiel em quê? Fiéis no ensinamento. Eles precisam ensinar a pura palavra de Deus, a pura palavra de Deus que dispensa a revelação sobre a obra de Deus em nossas vidas, que ensina o que Deus está realizando em nossas vidas, a obra de edificação que Deus está fazendo em nossas vidas. Eles precisam ser encontrados fiéis, ensinando com fidelidade a pura palavra de Deus, os mistérios de Deus, os mistérios da fé, os mistérios do Evangelho de Cristo. Aleluia! Eles precisam ser fiéis, ensinando a pura palavra de Deus. Aleluia! A palavra que glorifica a Deus, que glorifica a obra redentora de Cristo, que glorifica a obra transformadora do Espírito Santo em nossas vidas. Não são palavras que fortalecem a habilidade da carne, a força da carne e a sabedoria natural, terrena da carne, mas são ensinamentos que alimentam o espírito daqueles que ouvem, que dispensam vida, dispensam valores espirituais, dispensam coisas que procedem de Deus, virtudes de Deus, virtudes da obra de Cristo no Calvário a nosso favor, as virtudes da obra do Espírito Santo em nossas vidas. É algo que vai fortalecer o nosso espírito, irá edificar algo de Deus em nossas vidas, irá nos transformar, irá trazer salvação para a nossa alma, renovação na nossa mente. Teremos a mente de Cristo, teremos um coração puro, aleluia, um coração manso e humilde. Nós seremos conformados à imagem de Cristo, teremos a vida de Deus, a vida de Cristo, a natureza de Deus sendo manifestada em nós, aleluia, porque é a sã doutrina, é a pura palavra de Deus que irá alimentar o nosso espírito com as coisas de Deus, aleluia. Não aqueles ensinamentos de madeira, feno e palha, que não glorificam a Deus, não glorificam a obra de Cristo e não glorificam o ministério transformador, renovador do Espírito Santo em nossas vidas. São palavras que encorajam os homens a serem fortes na sua carne, no seu ego, a usarem a habilidade carnal, a esperteza carnal, a usarem a sabedoria terrena. Nós vimos na mensagem anterior a sabedoria, resumindo madeira, feno e palha,
madeira filipária é a sabedoria deste mundo, é a sabedoria terrena, é a sabedoria carnal. Eles ensinam uma sabedoria terrena, egoísta, carnal, que fortalece a carne. Geram pessoas violentas, pessoas espertas, pessoas que são sábias, segundo a sabedoria deste mundo. E nós vemos que Deus considera como loucura esta sabedoria. Então, os falsos mestres, os falsos ensinadores trazem esse tipo de ensinamento que faz com que as pessoas se tornem orgulhosas, soberbas, violentas, espertalhonas, pessoas impostoras, pessoas que enganam, que acham bonito enganar pessoas. Mal sabem eles que, ao mesmo tempo que eles enganam, eles também são enganados. Há sempre alguém que engana os outros. Então é um caminho, como Paulo falou, de enganar e ser enganados. São enganados por si mesmos primeiramente e serão enganados por outros que trarão ensinos ainda mais enganosos para eles, e isso vai se multiplicando. Mas louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor está trazendo neste último tempo, no tempo do fim, no tempo que antecede a sua vinda, para buscar a sua noiva, a sua igreja, para arrebatar os vencedores, para se encontrar com a sua igreja gloriosa, o encontro do noivo com a noiva, o casamento do cordeiro com a sua esposa, que é a igreja gloriosa. O Senhor está restaurando, está recuperando, está trazendo para nós a pura palavra de Deus, aleluia, a sã doutrina, o ensinamento saudável, que é poderoso para nos edificar, para salvar a nossa alma, nos salvar de tropeços e nos levar até a glória do reino de Deus. Aleluia, o Senhor está levantando muitos ministros de Cristo, muitos servos de Deus, muitos dispenseiros, muitos mordomos fiéis para dispensar a pura palavra de Deus que nos levará a entrar, a herdar o reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Quando Deus age, irmãos, em sua obra de restauração, quando Ele reage, Ele vem restaurar, recuperar, Ele vem renovar, Ele vem reavivar, Ele restaura em plenitude e transbordamento, com mais revelação, com mais vida, com mais luz. É algo novo, é um novo de Deus, não são novidades dos homens, mas é o novo que procede de Deus, é o novo que procede do Espírito Santo, trazendo uma nova visão sobre Cristo, sobre a igreja, sobre a obra de Deus. Quando Deus reage em sua obra de restauração, Ele restaura em plenitude, em transbordamento, aleluia, louvado
seja o Senhor. Bendito seja Deus. É um retorno pleno e completo, e Ele acrescenta, Ele faz transbordar. Os anos perdidos não irão se comparar, irmãos, ao que o Senhor está revelando agora. Aleluia! Deus irá transbordar em nossas vidas espiritualmente. O tempo perdido será recompensado, porque Deus trará um transbordamento de renovação espiritual, de reavivamento espiritual por meio da palavra de Deus. Aleluia! Por meio do agir do Espírito Santo em nossas vidas, revelando a pura palavra de Deus para nós, para que tenhamos uma fé pura, uma fé santíssima, que nos salva, que nos edifica, que nos transforma e que nos leve a ser servos de Deus. Aleluia! A sermos aqueles que também irão ser ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. É a necessidade atual, aleluia, é ministrarmos a pura palavra de Deus, aleluia. Paulo fala: todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Paulo aqui, ele demonstra mais uma vez a sua humildade. Ele fala: porque nada me argui a consciência. Em nada ele se sentiu condenado, em nada ele se sentiu censurado na consciência dele, nem ele mesmo impôs algum tipo de censura, de condenação, de culpa a ele mesmo. Ele tinha consciência limpa, ele tinha uma consciência pura, ele era fiel a Deus, aleluia. Isso mostra uma maturidade espiritual grande do apóstolo. Ele não se exaltava, mas também ele não se condenava. Muitas vezes, irmãos, nós caímos não somente no erro de se orgulhar, se ensoberbecer, mas também existe o erro de cairmos em condenação, de nos censurarmos, de nos autoacusarmos. O inimigo, muitas vezes, quando ele não traz o orgulho, ele traz um tipo de culpa para nos paralisar. E Paulo, ele era harmonioso, ele tinha maturidade espiritual, ele tinha equilíbrio, ele tinha humildade, mas ele não permitia que a humildade dele, o inimigo se aproveitasse para trazer condenação na consciência dele, trazer acusação, trazer censura. Mas mesmo assim, olha o que ele diz: contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Aleluia. Irmãos, que maturidade, que consciência espiritual, que conhecimento de Deus ele tinha, mesmo ele não reconhecendo orgulho, soberba, nem ele mesmo achando
nenhum tipo de culpa, de censura, em nada a consciência dele o acusava, o censurava. Mesmo assim ele fala: quem me julga é o Senhor, eu não me dou como justificado, porque ao mesmo tempo ele tinha consciência que ele poderia errar, ele poderia estar errado, ele poderia vir a errar, ele também poderia estar errado em alguma coisa. Então nós vemos aqui um servo de Deus tão harmonioso, tão conformado a Cristo Jesus, o seu Senhor e o seu Salvador. Não podemos nos orgulhar, não podemos nos autocondenar, que são duas armadilhas do inimigo das nossas almas, mas mesmo assim não podemos também nos considerar justos por nós mesmos. Vamos deixar o Senhor nos julgar. O Senhor é quem vai nos considerar justos. É Ele que nos declara justos. É pela fé em Cristo que somos justos perante Deus, pela fé naquele que morreu por nós e ressuscitou por nós. Aí ele fala aos irmãos da igreja em Corinto: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Amados irmãos, nós podemos ter discernimento das coisas, nós podemos reconhecer as coisas que não estão adequadas, mas nós não podemos julgar. Julgar é nós darmos um veredicto final sobre uma situação, uma palavra de condenação, uma palavra absoluta sobre uma situação, uma palavra de condenação, um julgamento, uma palavra final sobre a vida de alguém. Nós não temos o direito de julgar as coisas dando uma palavra de condenação. Nós podemos ter discernimento, discernir o erro, discernir as coisas erradas, discernir aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Nós iremos orar por aquela situação, iremos orar ao Senhor, depender do Senhor, e poderemos falar sobre isso depois de muita oração e orientação do Senhor, demonstrando discernimento com um único coração, o coração de que as pessoas sejam recuperadas, que elas se arrependam, que elas sejam salvas, que elas se voltem ao Senhor, se voltem à palavra de Deus, se voltem à luz. Aqui o Senhor me deu um sentimento esses dias, um entendimento na leitura desta palavra. Nada julgueis antes do tempo. Irmãos, a característica principal do ensinamento de madeira, feno e palha, a característica principal da sabedoria terrena, dos falsos ensinos, é que são ensinos que julgam as pessoas, que condenam as pessoas, que pressionam as pessoas, que trazem acusações contra as pessoas, que determinam coisas, dão veredictos finais
sobre coisas, sobre vidas, sobre situações, eles determinam coisas que eles não deveriam julgar. Sempre há palavras de juízo, de julgamento, de condenação nos falsos ensinos, palavras que ameaçam aqueles que ouvem a palavra de Deus. Mas Paulo fala: nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, as obras feitas nas trevas, feitas em oculto, elas serão manifestadas na vinda do Senhor. Mas Deus também manifestará os desígnios dos corações, as intenções, os propósitos, os planos que os homens fizeram em seus corações, que não estão de acordo com a vontade de Deus, com a verdade, com a luz da verdade de Deus. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus, cada um receberá o seu galardão da parte de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Vemos que Paulo ele termina falando que cada um receberá o seu louvor, o seu galardão da parte de Deus. Aqui ele não menciona sobre condenação, sobre punição, sobre perda de galardão, sobre não ser louvado, não ser repreendido. Essas coisas são reais, elas acontecerão para aqueles que não são fiéis, mas Paulo, ele mede as palavras, ele acredita que todos nós receberemos louvor da parte de Deus, cada um de nós receberá louvor, como ele disse em Filipenses 1, eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esta deve ser a nossa esperança, irmãos, que o Espírito Santo vai terminar a obra dele em nossa vida até o dia de Cristo Jesus. Devemos crer que ele irá completar a obra dele na vida de todos os nossos amados irmãos até o dia de Cristo Jesus. Devemos nos esforçar, devemos permitir Deus fazer essa obra, a palavra de Deus fazer essa obra, estarmos em oração, nos humilhando perante Deus, confessando os nossos pecados perante o Senhor, nos purificando com o sangue de Jesus, nos humilhando perante o Senhor. Se for preciso, também se humilhe perante os homens. Quando você receber luz do Senhor, que você ofendeu alguém, que você pecou contra alguém, vá, confesse, peça perdão. Aleluia, louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Vamos permitir Deus fazer esta obra em nossas vidas. Nós iremos encerrar esta comunhão no versículo 5. E depois nós iremos continuar do versículo 6 até o 13. Aí Paulo vai detalhar mais o que é ser esse ministro de Cristo, esse
despenseiro fiel, aleluia, o que é uma pessoa que não julga antes do tempo do Senhor. Vamos orar para encerrar esta comunhão e agradecer o Senhor pela palavra que Ele nos concedeu nesta noite. Amado e bendito Senhor Jesus, nós te agradecemos, amado e bendito Salvador. Tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador. Queremos te agradecer por esta palavra e confiantes em tua graça, Senhor Jesus, confiantes no amor do Pai e confiantes na comunhão do Espírito Santo, que o Senhor nos concederá graça em amor. O Espírito Santo irá conceder graça, conceder força para que possamos ter fé nas tuas palavras e crer, receber a tua palavra, viver a tua palavra, praticar a tua palavra, para que haja edificação, transformação, renovação, verdadeira santificação, verdadeira conformação à tua imagem. Em teu nome santo, Senhor Jesus, oramos para a glória de Deus Pai. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Amados irmãos, foi um tempo de bênção, foi uma grande satisfação espiritual estar aqui em comunhão com todos vocês, compartilhando a palavra de Deus, tendo comunhão na palavra de Deus com todos vocês. Graça e paz a todos, bênção de Deus a todos vocês. Eu espero vocês na próxima live, na próxima comunhão que teremos, na continuação do capítulo 3. E nós queremos concluir esta série de mensagens segundo a direção do Senhor, segundo a vontade de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Que todos nós possamos ser servos de Deus fiéis, aqueles que irão ministrar os mistérios de Deus, edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Aleluia! Louvado seja Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão, a consolação do Espírito Santo estejam sempre conosco, agora e para sempre conosco. Bênção de Deus sobre as nossas vidas, que o Espírito Santo nos abençoe, agora e sempre. Aleluia! Louvado seja o Senhor.